Ceará voltou a vencer, fez um bom jogo contra o Fluminense e voltou a vencer depois de 4 partidas, 3 derrotas seguidas. Do 10º para baixo, só um venceu no Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada perfeita para o Vozão, o Ceará que voltou a jogar bem, bateu o Fluminense por 2-0 e subiu 2 posições na tabela. Marcos Vitor começou a escrever a história de ontem com essa caneta no cerne. Nossa, é muito satisfatório, né? Ver uma caneta assim, que isso. Caneta para assinar presença. Marcos Vitor de volta depois de 4 jogos. A rabiscada do Fernando Sobral pela esquerda escreveu o lance do gol. Bola viva na área, morta na rede do Fluminense. Galeano, Ceará na frente. Cruza rasante, tira o Fluminense, voltou, toque de cabeça, Galeano! Grande jogada! Passa por 1, por 2, pedala, invade a grande área, cruza! Há um desvio no meio do caminho suficiente para Galeano chegar mergulhando de peixinho. Fábio, defesaça, evitou o segundo na bela finalização do Pedro Henrique. Vitória parcial e importantíssima para o Ceará se afastar do Z4 e colar no grupo dos times que se classificam para a Sul-Americana. Faltava escrever, bem escrito, a segunda parte dessa história para ter um final feliz. Mas o começo do segundo tempo deu um friozinho na barriga. O Fluminense no ataque, bola aérea, escanteio, pressão tricolor. Até Pedro Raul ajeitar no peito, clarear o lance e quase chegar a tempo de concluir para o gol. O mesmo Pedro Raul, lançado por Matheus Bahia e derrubado por Ignácio. Cartão vermelho para o zagueiro do Flu. Está expulso Ignácio. Ignácio expulso pelo Fluminense. Será com 1 a mais. Na cobrança, Vina assustou. E de tanto insistir, Pedro Raul foi compensado com um desvio no caminho. Golaço do camisa 9. Bom passe do Vina, que limpa a marcação do Martinelli, bate pro gol. A bola desvia em frente. Pedro Raul fez outro, mas não valeu. Teve toque na mão do Mugni no lance. Mas foi só um capricho dessa história, não mudou nada no final feliz para os alvinegros. Uma vitória bastante expressiva, né? E principalmente no sentido de dar uma resposta para nós mesmos, né? No sentido de, em relação à última partida, que a gente fez um jogo muito abaixo, né? O ganhar e o perder é do futebol, né? Mas a forma que a gente perdeu lá no Rio nos incomodou muito, me incomodou muito os atletas, e a gente precisava dar essa resposta, porque esse Ceará que jogou hoje é o Ceará que a gente está acostumado ao longo da temporada. Depois de 4 jogos, o Ceará voltou a vencer. Coincidência ou não, Marcos Vitor ficou fora desses mesmos 4 jogos. Voltou ontem e foi quem usou a caneta para deixar claro: essa história era escrita pelo Ceará. Bora continuar a falar sobre essa história ontem escrita pelo Vozão. Renato Manso, Caio Costa, bom dia para vocês. Vocês estão bem? Tudo ótimo. Estão até combinadinho, né? Isso aí, tom sobre tom. E responderam igual. Muita gente tá bem entrosado. Muito entrosamento. Bora falar sobre um resultado muito importante do ponto de vista de classificação. O Ceará abre 7 pontos para o Z4. E também muito importante, como falou Léo Condé, para mostrar que esse time pode, deve, já jogou mais do que jogou contra o Fluminense. Como o futebol é doido, né? O Ceará fez um jogo muito ruim contra o Fluminense no meio de semana. E ontem um jogo muito seguro, não fez 3-0 por um capricho mesmo, a bola tocou na mão no Mugni, mas um 2-0 muito seguro do Ceará. Vamos começar com o Caio. Vai lá, Caio. José, uma vitória muito consistente, segura do Ceará, né? Até fazer 1-0 o jogo era muito amarrado, é verdade, mas com um domínio territorial do Ceará. Não criava tantas chances de gol assim, sofria com o Fluminense jogando mais embaixo, mas controlava a partida, enquanto o Fluminense tentava uma ou outra bola longa, procurando normalmente o Canóbio para brigar ali com os zagueiros do Ceará. E aí, no improviso do Fernando Sobral, né, que soube ler a jogada, normalmente aquilo ali é um rebote de uma falta cobrada na área do Fluminense. E aí, com a defesa totalmente arrumada para a bola aérea, ele optou por uma improvisação e aí sobra para o Galeano fazer 1-0. A partir dali, o desenho do jogo vai para aquele negócio que o Ceará adora, do Fluminense ir para frente e aí ter espaço para contra-ataque. Mesmo com algumas triangulações interessantes, que até tem o lance do pênalti que foi revogado em cima
do John Kennedy, é a principal arma do Fluminense, jogar no espaço curto. Parece que ainda é herança dos tempos de Fernando Diniz, essa coisa de jogar todo mundo na aproximação. O Ceará fez um jogo muito, muito seguro. Na volta do intervalo, foi o que a gente viu na reportagem do Trovão. O Fluminense foi à frente, mas não cria nada. E numa jogada de contra-ataque, o Freitas é expulso na jogada pelo Raul. Ali ficou só aquela coisa que o placar mínimo sem te dar uma insegurança. Então fazer o 2-0 foi ótimo, foi até rápido, para controlar mais ainda a partida. Mas a partida ali, 10 contra 11, era um Ceará totalmente senhor das ações, jogando com muita tranquilidade, brigando por espaço. É essa característica do Ceará que a gente gosta. É um time que não pode ser, e não será, dificilmente vai ser, aquela coisa que brilha os olhos, plasticamente falando, mas não é nem de longe o marasmo que a gente tinha visto na quarta-feira. Então, é um time competitivo e que volta a dar a resposta depois de 3 resultados negativos. Aconteceu isso no final do primeiro turno, acontece de novo agora, dá um novo ânimo, principalmente levando em consideração que você vai ter um clássico rei na quinta-feira. Só permitir ao Caio, só uma correção, o pênalti não foi revogado, porque o pênalti não foi marcado, né? Porque fez falta no Fabiano antes. Não, mas eu acho que nem... Não foi marcado nada, né? Não foi marcado absolutamente nada, porque o árbitro precisava entender que aquele lance era de pênalti, né? Mas, Renato, é uma resposta assim, imediata a uma partida muito ruim. E, obviamente, que você olha para a classificação, também não dá só para fazer um bom jogo. Você precisa de resultado. Vindo de 3 derrotas seguidas, era importante você vencer, né? E aí, eu assistindo o jogo ontem, não trabalhando, né? A sensação que eu tinha era muito parecido com a que eu tive no meio de semana, quando o Ceará enfrentou o Fluminense lá, só que do lado inverso. Naquele dia, acho que foi quarta ou quinta, o jogo quarta, o jogo, eu não vi o Ceará com possibilidade nenhuma de reação ali no jogo. Um marasmo, um jogo arrastado. Ontem não. Ontem eu assisti no jogo, depois que o Ceará fez 1-0, principalmente, praticamente sem susto. Um jogo extremamente, o Caio já falou a palavra seguro, mas um jogo muito competente da equipe do Ceará. Um jogo organizado, que o Ceará sofreu pouco, marcou muito bem por dentro, conseguiu contra-atacar, conseguiu criar chance de gol. E apesar de talvez ofensivamente não ter sido o dia que o Ceará mais criou, foi um dia que ele voltou a marcar gol, um dia que ele voltou a ter confiança para finalizar. O Fábio fez defesa, o Fernandinho colocou bola na trave. E antes mesmo da expulsão do Ignacio, o Ceará já dominava. O primeiro tempo, por exemplo, apesar de terem sido poucas chances, o Ceará já era dominante no jogo. Mas esse também, José, é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que é tudo muito igual. E aí fica muito claro, quando um jogo é ao lado do outro, que você pode comparar duas equipes, que uma tinha desfalque na quarta-feira e sofreu com isso. Ontem o Fluminense teve desfalque. O cara que foi o cara do jogo na quarta-feira não jogou ontem, que foi o Acosta. E aí já cria um pouco de dificuldade para o Fluminense. E aí o Ceará, por outro lado, teve o retorno do Marcos Vitor, um jogador. Demais, né? E aí eu até faço uma retificação na pergunta que você me fez na semana passada. Pô, será que é por isso que o Ceará está perdendo os jogos? Eu continuo dizendo que não, mas vendo o Marcos Vitor jogar, ele é um cara que, além de sustentar mais a defesa com o William Machado, ele organiza mais o sistema defensivo com velocidade, com antecipação. Ele também é um jogador que dificulta que o time faça a pressão e o Ceará seja bloqueado. Então ele consegue sair jogando. Então, para o jogo em si, a sistemática do Marcos Vitor ajuda muito o Ceará no desenvolvimento. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse jogo e, inclusive, a participação da galera, né? Que manda mensagem para esse WhatsApp aqui, ó. Cadê o WhatsApp? 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Você manda mensagem pra gente. O Ceará voltou a vencer. Vamos para falar. Qual foi o seu destaque? O que você achou do jogo? Qual a projeção para quinta-feira? Quinta-feira tem clássico, gente.